As lesões vertebromedulares resultam de traumatismos ou doenças que afetam a espinal medula. Nada volta a ser o que era depois de uma lesão. A vida passa a ser necessariamente diferente. Eu tenho uma batalha entre a antiga bailarina e esta bailarina. A lesão vertebromedular obriga o doente a adaptar-se a uma realidade completamente nova, com uma série de dificuldades e obstáculos. São nossos convidados o ortopedista Luís Teixeira, do Spine Center de Coimbra, e o fisioterapeuta Tiago Teixeira, do Centro de Medicina e Reabilitação de Alcoitão, da Santa Casa da Misericórdia, de Lisboa. Olá, sejam muito bem-vindos. Dr. Luís Teixeira, quais são as diferentes patologias vertebromedulares mais frequentes? Nós temos de distinguir, sobretudo, dois grandes grupos, as que são traumáticas, e há um número muito grande de lesões vertebromedulares que têm origem traumática, e depois temos um grupo não traumático. Dentro dos não traumáticas temos aquelas que são ou devido a tumores, portanto têm uma etiologia tumoral, infecciosa, ou degenerativa, entre aquelas que são as mais preponderantes. Existe depois um grupo mais pequeno, mas sobretudo são estas as mais frequentes. Por outro lado, dentro das traumáticas e não traumáticas, há também várias classificações. Sim, de acordo. Existem, depois dentro delas, elas são divididas em lesões completas ou lesões incompletas, que são classificadas de acordo com uma escala internacional de standard neurológico, criada pela American Spinal Injury Association, e que divide em 5 níveis essas lesões. Nas lesões vertebromedulares, a marcha fica quase sempre comprometida. Os doentes têm um longo caminho. Passo a passo, vão conquistando pequenas vitórias. Um dos mais recentes avanços tecnológicos para o treino de marcha é o exoesqueleto, um fato biónico que faz a diferença na vida de quem começa de novo, como é o caso da bailarina Diana Bastos Nitz. I can't hear a word you say. Nobody knows how to say goodbye. Eu tenho uma batalha entre a antiga bailarina e esta bailarina, porque a minha cabeça continua a funcionar como a antiga, mas o meu corpo já não consegue fazer. Nobody knows how to say goodbye. Eu era bailarina e comecei a fazer uma fusão de dança com acrobacia aérea, e era uma dança mais acrobática, que trabalhava os limites do corpo, a adrenalina. E estava num treino um dia em 2014 e acabei por cair a fazer uma sequência num trapézio. No início fiquei totalmente paralisada, entubada. Então acordei no hospital nessa ansiedade e nessa frustração de estar do meu corpo, não sentir o corpo. E esse momento foi o momento assim mais assustador da minha vida, foi perceber que o corpo não era o meu corpo. Eu via a mexer em meu corpo, mas ele parecia que não me pertencia. O corpo é o mesmo. É a comunicação entre o cérebro e o corpo que está alterada. Diana foi diagnosticada com uma lesão vertebromedular ao nível cervical. Quando a lesão atinge as vértebras C1 até T1, estamos perante uma condição de tetraplegia. A lesão nas vértebras T2 a S5 resulta numa paraplegia. Ela realmente teve uma lesão muito grave. Uma lesão cervical, portanto ficou tetraplégica e inicialmente praticamente não tinha movimentos ativos a nível dos membros inferiores nem dos membros superiores. Mas a evolução da lesão neurológica permitiu ganhar algum controle sobre esses músculos e portanto ela conseguiu evoluir pela sua força de vontade, é certo, mas também pela evolução da lesão neurológica, por ser incompleta. Se não fosse aqui, eu nunca teria sido preparada para o mundo lá fora, porque efetivamente as pessoas não nos ensinam na escola, olha, agora vamos aprender a ser deficientes ou a usar uma cadeira de rodas ou
o que é que uma pessoa com deficiência lida na vida real. É um luto verdadeiramente grande, é como quando perdemos alguém que amamos muito, nós acabamos por perder as pernas, ou as mãos, ou os braços, E isso é a nossa independência, é aquilo que durante 28 anos eu fui. Os doentes, quando vêm para o Alcoitão, vêm com uma grande esperança. Muitas vezes é difícil, numa fase aguda, os médicos até comunicarem, porque também não sabem em termos mesmo como é que a pessoa vai ficar, mas é importante manter essa esperança, mas a esperança tem que ser algo realista, porque senão também não permite a pessoa avançar. Este é o meu quarto internamento. No primeiro eu já consegui sair daqui a andar de andarilho, ainda muito malzinha, muito torta, mas pronto. No segundo já saí daqui a andar de tripés. No terceiro, aliás. E depois agora, não sei, vamos ver como é que eu vou sair. A reabilitação faz parte da vida de um doente com LVM. E não é apenas a nível físico, como também emocional. A reabilitação implica uma equipa multidisciplinar. Não é possível um só elemento transmitir todos os conhecimentos e toda a ajuda que é preciso dar para reconstruir, no fundo, o projeto de vida de uma pessoa. Neste quarto internamento no Alcoitão, o exoesqueleto tem sido o maior parceiro de Diana no treino de marcha. O exoesqueleto permitiu que o treino de marcha fosse feito em outros locais, por exemplo, neste local onde nós estamos, e, portanto, é mais um passo, digamos, na reeducação da marcha dos nossos doentes. E tem sido gratificante, permite que eles andem fora daquele tapete e, portanto, quase que têm a sensação de andar normalmente. No caso da Diana, ela está a fazer 3 vezes por semana, alternadamente com a hidroterapia também, nos dias em que não faz exoesqueleto. Pronto, isso serve para optimizar o padrão de marcha, melhorar a força muscular, transferências de peso, pronto, uma série de coisas que muitas vezes sem exoesqueleto não é possível ainda treinar. A fase, neste momento, é trabalhar um bocadinho o tronco e as mãos, mas que estão muito mais funcionais e, de certa forma, já consigo fazer praticamente tudo. E é trabalhar a marcha e a bexiga, porque nas lesões medulares não são só afetados, não é só afetado o corpo, os membros, é afetado também os intestinos, a bexiga, pulmões. E isso são coisas que as pessoas normalmente não sabem, acham que é só as pernas, mas não. O caso da Diana é um dos casos de sucesso, assim podemos dizer, porque eu acho que, em primeiro lugar, ela é uma pessoa feliz. E eu considero que é sucesso quando nós conseguimos que essa pessoa, que sofreu uma lesão tão grave, consiga olhar nos olhos e dizer que é feliz. Eu só sei partilhar a minha experiência de que tenho sorte nisto e que a minha luta está a dar lucros. Diana já consegue ser autónoma nas atividades da vida diária. Consegue dançar. Mantém a esperança que novas conquistas lhe possam devolver, pouco a pouco, o seu corpo. Os terapeutas têm um papel importante no que se refere à prevenção de complicações e adaptação do doente a uma nova realidade. A vida é necessariamente diferente. Tiago, acabamos de assistir a uma peça com o caso da Diana, é apenas um ponto de partida. No entanto, estes doentes, quando são confrontados com um traumatismo desta gravidade, a vida muda completamente. É uma mudança individual, mas também uma mudança que é necessário fazer a nível familiar. Sim, sem dúvida. O exemplo da Diana é um de muitos exemplos que passam pelo nosso centro. A adaptação é aquilo que é mais complicada, porque a pessoa que tem uma lesão medular não sabe, nem tem noção do que é que fica alterado na sua vida. Portanto, é uma adaptação quer da própria pessoa que tem a lesão medular, quer toda a família e todo o contexto em que ela se insere. Doutor, quais são as lesões medulares mais frequentes no nosso país? Atendendo à época em que estamos a atravessar, é a altura dos mergulhos. Estes mergulhos mal calculados são um perigo para a cervical. Sim, a coluna cervical continua a ser o segmento da coluna que, em termos traumáticos, que é mais atingido, com cerca de 30% das lesões.
apesar de depois a nível dorsal, dorsal por si só e a charneira dorso-toracolombar, surgem lesões também 15% para um lado, 15% para o outro. Portanto, na sua globalidade, andam muito próximo. É importante fazer aqui um aspecto que é fundamental e que vai ao encontro também do papel que falou da recuperação funcional, é que a maioria das lesões torácicas, na maioria dos casos, a percentagem de doentes com lesões completas, aquilo que já foi referido pelo Tiago anteriormente, é maior. As lesões cervicais, apesar de normalmente terem um índice de gravidade maior pelo número de estruturas neurológicas atingidas, mas, na sua maioria dos casos, o número de lesões incompletas a nível cervical é maior. E nesse caso, a sua atuação muda completamente? Sim, a atuação muda completamente porque aquilo que é afetado, passamos de uma pessoa, digamos que tem os 4 membros afetados, quer os membros superiores, quer os membros inferiores, para ter só 2 membros afetados. Se quisermos, aqui o só é muito relativo, não é? Portanto, isso muda tudo, desde a condução à cadeira de rodas, desde a forma como a pessoa se veste, desde a forma como a pessoa tem equilíbrio para desempenhar todas as funções que nós fazemos no nosso dia-a-dia. Portanto, isso muda tudo a nível da intervenção e também a pessoa que tem a própria lesão muda completamente aquilo que é a capacidade funcional ou a incapacidade funcional para desempenhar as suas tarefas. Dr. Luís, por outro lado, estas lesões, quanto mais acima acontecem, pior é o prognóstico. Pior é o prognóstico em termos do número, do atingimento do número de estruturas neurológicas. Como sabe, à medida que vamos subindo, o número de vias de condução nervosa aumentam e, portanto, se houver uma lesão mais alta, o número de vias de condução atinge não apenas os membros inferiores, como atinge os membros superiores e por aí acima. Só para ter uma noção, as lesões muito altas, aquilo que nós chamamos a charneira occipito-cervical, portanto as vértebras mais altas de todas, na maioria dos casos, uma lesão neurológica grave corresponde a uma morte, porque os centros respiratórios são afetados, portanto tem uma taxa de mortalidade muitíssimo elevada nesses casos. Nem sempre, hoje em dia, com os cuidados pré-hospitalares, da emergência pré-hospitalar, consegue-se recuperar um conjunto de indivíduos que chegam vivos ao hospital, mas naturalmente que, de uma maneira geral, quanto mais alto, em termos do atingimento neurológico, é mais grave. Mas não podemos ser tão lineares assim, porque como lhe expliquei, cada caso é um caso. A maioria das lesões, por exemplo, normalmente as lesões toracolombares, há um maior número de lesões completas. Uma lesão completa é uma lesão que tem um muitíssimo pior prognóstico em termos de reversibilidade. Ou seja, também aí o seu trabalho é mais exigente e nem sempre o prognóstico é o melhor. A exigência nós temos com todos, quer sejam completas ou incompletas, porque qualquer pessoa que tem uma lesão medular quer melhorar o máximo que consegue. Tal como o Luís dizia, a questão aí tem a ver com aquilo que é a reversibilidade ou não da condição clínica. Enquanto nas lesões completas o prognóstico pode ser mais fácil de perceber em função daquilo que está atingido, em função das estruturas que estão ativas, por assim dizer, e nas lesões incompletas muitas vezes é muito mais difícil o prognóstico porque existe uma série de vias que estão afetadas, mas a reversibilidade da situação é diferente face às lesões completas. Existe também o perigo das complicações, quer sejam elas respiratórias, complicações a vários níveis, que também é preciso ter aqui em consideração. Sim, há aqui 2 grandes riscos. Os riscos que ocorrem no imediato, no pós-trauma imediato, portanto, quando há uma lesão imediata, há o chamado choque medular e há um conjunto de atuações onde nós procuramos travar a evolução das lesões. É importante ter a noção de que muitas vezes não há aquilo que as pessoas pensam que é um corte, uma secção. É possível e é frequente, nós podemos fazer cirurgias em que fazemos descompressões em doentes com traumatismos vertebromusculares graves e o que vemos lá, existe um hematoma, mas não há uma secção completa da parte medular. Isso não quer dizer que não haja lesões gravíssimas, porque há lesões de estiramento que geram alterações neurológicas muito graves e geram aquilo que nós chamamos, dito de uma forma mais simplista, cicatrizes internas, são fibroses, o desenvolvimento de um conjunto de estruturas que depois afetam a condução nervosa. E isso é extremamente difícil de atuar a esse nível. É muito complicado.
Por outro lado, vimos aqui na reportagem também o exoesqueleto, que ajuda casos como o caso da Diana. Mas este exoesqueleto tem vantagens, mas só determinadas pessoas é que o podem usar. Se pensarmos de uma forma simplista, todas as pessoas que tenham problemas do ponto de vista neurológico e que seja necessário trabalhar a marcha, ela pode ser utilizada. Contudo, dentro deste leque de pessoas, existem critérios quer de inclusão, quer de exclusão, quer também critérios que têm a ver com o próprio tamanho que a pessoa tem e a própria dimensão que o aparelho consegue conceber da pessoa. Portanto, existem vários critérios clínicos que têm que estar bem estabelecidos. Se pensarmos assim de uma forma muito simples, as pessoas que têm lesões medulares têm alteração da sensibilidade, portanto a pele tem que estar íntegra. Que é uma questão importantíssima. Que é uma questão muito importante e faz toda a diferença. Se a pessoa tiver uma lesão cutânea, impede desde logo a pessoa fazer o seu tratamento de uma forma adequada, porque tem que estar acamada para que a pele possa cicatrizar. Portanto, a partir daí, do ponto de vista clínico, a pessoa tem que estar hemodinamicamente, tem que estar estável, não tem que ter nenhuma contraindicação do ponto de vista cardiovascular ou alguma dismetria dos membros inferiores ou alguma complicação associada à lesão que impeça de trabalhar na posição de pé. Para além disso, a pessoa também tem que ter tolerância à posição de pé, que é algo que também acontece. De certa forma, ter resistência para fazer os exercícios. Doutor, temos estado aqui a falar de lesões traumáticas, mas existem outras lesões, nomeadamente de patologia oncológica, que afetam a coluna vertebral. Resumidamente, pode-nos só dizer quais são os tipos de cancro que podem afetar a coluna? Há lesões vertebromedulares que não têm a ver com traumatismos. Surgem normalmente em estratos etários completamente diferentes e podem ser oncológicas, como referiu. Na maioria dos casos, as lesões tumorais que afetam a coluna cervical não são primárias, portanto, os tumores na coluna podem se dividir em dois grandes grupos. Aqueles que têm origem na coluna são excepcionalmente raros e a maioria deles são benignos. E depois são as lesões metastáticas, portanto, são lesões que surgem noutros órgãos e que acabam por afetar a coluna. E que acabam por metastizar, ou seja, disseminar-se e aparecer de forma secundária na coluna. Na cervical, que foi aquilo que... E nesse caso, há indicação cirúrgica? São situações mais complexas. As cirúrgicas, no caso da cirurgia de coluna, são muito precisas, sobretudo 3. Quando tem um efeito curativo, como lhe disse, é excepcionalmente raro, porque estamos a falar neste caso de lesões metastáticas, portanto, raramente há um efeito curativo. Quando há compressão de estruturas neurológicas, e, portanto, o objetivo da cirurgia é fazer uma descompressão das estruturas neurológicas, ou quando há uma instabilidade de algum dos segmentos da coluna, em que o objetivo é restabelecer a estabilidade, impedindo que uma instabilidade seja geradora de lesões neurológicas. As indicações em cirurgia de coluna, nestes casos, são extremamente limitadas e são como coadjuvante e não como um fator principal na resolução do problema. Muito obrigada aos dois pelo papel tão importante que têm na vida destes doentes, uma vida que muda a partir de uma lesão. O uso